Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz hoje de estar iniciando, né, esse encontro, o primeiro encontro aí do nossa imersão propósito estratégico 2025. Então, para quem não me conhece, tá me vendo aí pela primeira vez, eu sou a Fernanda Maiocchi, terapeuta integrativa e trabalho também com mentorias. E esse ano, de 2024 foi um ano que marcou muito, para mim, e eu já faço esse encontro há 4 anos no coletivo, e eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com vocês. Então tem gente aqui que já participou nos outros anos, tem gente nova, então quero dar boas-vindas para todo mundo. E eu vou compartilhando um pouquinho de tela com vocês, vou tirar, vou falando muito de como que esse encontro, contando um pouco da minha história, mas eu faço isso que eu vou compartilhar com vocês há 11 anos e tá dando cada vez mais certo, né, cada vez mais eu venho colhendo os frutos de ter ferramentas para traçar metas pessoais. E por isso eu gosto muito de compartilhar. Quero começar esse encontro, então, colocando para vocês aqui uma reflexão, que me marcou muito esse ano, né, e eu falo bastante para quem passa comigo em sessões, para as pessoas que estão na mentoria, para quem que eu converso, né, para os meus clientes, que a gente é o resultado das nossas escolhas. Então, tudo que a gente vive hoje, né, se a gente gosta, não gosta, se a gente está feliz ou não, é resultado das escolhas do nosso lá no nosso passado. Então, se a gente quer realizar os sonhos num futuro, a gente começa fazendo escolhas e ações hoje, né? Então, já quero deixar aqui essa frase para vocês, porque para mim, escolher e saber, escolher com consciência, entender o porquê que a gente está fazendo essas escolhas, conseguir mesmo, entender o para onde a gente quer ir, com quem que a gente quer ir, o que que a gente quer, né, tá vivendo no nosso futuro, faz com que a gente comece a escolher diferente às vezes, né. Então, para mim, que faça, essa aplicação das metas e de olhar e entender como eu posso, ah, conseguir mudar mesmo, entender o que que eu quero para o meu futuro. E eu sei, assim, gente, aqui não tem mundo cor-de-rosa só, tá? Eu sei o quanto é necessário trabalhar, é necessário, ter as relações, quanto às vezes tem coisas que vocês falam: "Nossa, mas Fernanda, eu não escolho tudo na minha vida", né. Mas o quanto às vezes a gente pode fazer escolhas diferentes ou o quanto a gente com pequenos ajustes, pequenas mudanças no nosso dia a dia, na nossa rotina, ou até em manifestar, até em pedir, até em direcionar, né. Então, por mais que eu esteja num trabalho que eu não quero, mas como é que eu vou começar a querer um trabalho diferente? Como é que eu vou pensar, em mudar desse trabalho se eu não me abro para fazer isso? Então, entender tudo que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade, para mim, foi uma virada de chave, tá. Então, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui no chat para mim, eh, mas no final eu abro pra gente falar em algum momento também, tá bom? Então, esse ano eu mudei o nome do encontro, então antes eu chamava ele de Bem Te Quero, e o nome e o ano que ia vir.
pra gente trazer uma energia aí nova de abraçar mesmo esse ano, mas, eu senti muito de trazer esse nome propósito estratégico, porque para mim, eh a estratégia, e aí não só a estratégia de pensar, falar: "Nossa, mas eu tenho que planejar tudo", mas é uma estratégia muito mais entender para onde que eu quero ir, o que que eu quero aonde eu quero estar no futuro, o que que por que eu faço o que eu faço hoje. Então, realmente entender se eu trabalho, por que que eu trabalho, se eu, tenho as relações, por que que eu tô, nutrindo essas relações. Então, para mim, eu trabalhei muitos anos, né, com projetos, com estratégias, com planejamento, mas eu comecei a entender também que na vida é necessário ter essa estratégia. É necessário eu saber se eu quero estar, numa festa ou se eu quero estar na minha casa, se eu quero viajar com os meus amigos ou se eu quero viajar com a minha família. Então, qual que é a as minhas quais são as minhas escolhas, né? E o propósito é entender mesmo o porquê que eu faço tudo o que eu faço, né? E de todos os clientes que eu estou atendendo, as pessoas que eu converso, que eu mentoro, o que eu vejo muito é que muita gente quer uma coisa, mas direciona a ação e prioriza para outro lugar. Então, eu quero, eu quero ter dinheiro para minha família ter qualidade, mas eu trabalho, 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 eu não fico num trabalho onde eu me valorizo, eu não consigo promoção ali, então eu não estou vendo a valorização no sentido de dinheiro, tá? E eu também tenho, questões de dar atenção para minha família, então eu não estou conseguindo nem uma coisa e nem outra. E eu não estou conseguindo ter qualidade de vida, não tenho, qualidade de tempo com a minha família, então essas coisas, começam a me questionar de falar: "Mas por que que a pessoa quer uma coisa e ela está olhando para outro lugar?". E na hora que você começa a ajustar, a entender e a equilibrar ou alinhar a as ações e os direcionamentos que as pessoas querem, a gente começa a entender o porquê que eu fico naquele trabalho, ou por que que eu não tenho vontade de sair, para onde que eu quero ir, como buscar coisas novas, ou como que eu consigo balancear uma coisa ou outra, tá? Faz sentido para vocês? Me falem aí se é isso. Se vocês sentem isso, se vocês estão passando ou se já passaram por isso e já estão mais alinhados, tá? Nos encontros, então como que vai funcionar? A gente tem 2 encontros ao vivo, tá? Hoje, né, no dia 16 de dezembro, e um outro que vai ser no próximo ano, no dia 6, de janeiro. É uma segunda-feira também, vai ser às 19h30, também fica gravado. E entre esses 2 encontros, a gente vai ter atividades que eu vou mandando no nosso grupo de WhatsApp. Essas atividades, elas vão ajudar a ir mais profundo nessa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então a gente começa hoje fazendo toda essa reflexão, entendendo aquilo que a gente quer, reflete no passado, reflete no momento presente, vai pensando já no futuro. Esses 15 dias entre hoje e o dia 6, né, eu dou aí uma pausa de alguns dias, né, a gente começa só no dia 18 com atividades e termina no dia, 3 para depois se encontrar no dia 6, mas a gente vai fazendo toda essa reflexão para depois no dia 6 a gente manifestar as nossas metas, né, finalizar e, entender aquilo que eu quero fazer. Colocar bastante potência, e eu também senti de trazer no dia 6 um resumo sobre o que vai ser a energia do ano de 2025, tá? Então, hoje a gente vai fazer muita reflexão,
a gente vai entender mesmo como que foi o nosso ano, tudo, e o porquê que a gente está aqui, e depois, a gente vai olhar e sentir, né, como manifestar a 2025 e tudo que a gente quer, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me falem, tá bom? E podem me escrevendo aqui. Então, queria convidar vocês agora para fazer uma interiorização, para a gente. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente só chegar no momento do presente e para gente fazer uma interiorização, porque depois eu vou trazer uma reflexão de como foi 2024, tá? E logo, logo eu começo a contar para vocês, como que eu comecei essa jornada. Nossa, não foi nada da música que eu queria, gente. Calma aí. Antes de compartilhar com vocês. Então, quero pedir aí, tá bom o som para vocês? Quem tiver. Quero pedir para vocês irem, quem quiser fechar os olhos e respirando fundo, já vai sentindo aí a respiração bem profunda, deixando o seu coração se abrir. Quero que você sinta a sua expiração, todo o peso ir embora do corpo, tudo que não pertence mais a esse momento, deixa aí, vai embora devagar, foca só nesse presente. Quero que a cada inspiração você traga uma leveza, uma tranquilidade, vai sentindo seu coração se abrir para todas as memórias, todas as conquistas, todas as vivências que você fez, que você realizou agora nesse ano de 2024. Quero também que você sinta todas as dificuldades que você possa ter tido, todos os aprendizados que trouxe na sua vida. Eu sinto que 2024 foi um ano que teve muitos desafios, você teve muitos aprendizados. Agradeça. Lembre-se de como você estava lá quando o ano começou.
Lembre-se quem você era e o quanto você cresceu. E que qualquer tristeza passar pelo seu corpo, deixa ela fluir, qualquer raiva, qualquer sentimento desconfortável. E lembre-se de todas as alegrias que você teve. Tá se lembrando de todas as alegrias que você teve esse ano. Já vai voltando aqui comigo. Sei que foi pouco tempo e que é legal a gente fazer isso mais vezes, mas queria saber se vocês quiserem escrever aqui no chat, uma palavra que representou 2024 para vocês, se vocês sentem, né? Então, teve gente que às vezes passou por muitos desafios, mas eu sei o quanto de crescimento pode ter tido, então, mas tem gente que às vezes teve muitas alegrias, muitas conquistas, então pensa numa palavra. A Nath escreveu realização. Quem mais sente aí de pensar numa palavra? Mudanças, resiliência, crescimento, abundância, desafios, né? Reencontro, que lindo, libertação. Ai, gente, cada palavra, maturidade. Então que a gente coloque uma bênção nesse ano de 2024 que está sendo finalizado. E se vocês viram o e-book, ele tem para a gente fazer um resumo do que foi, né? Para a gente escrever os nossos desafios, nossos aprendizados. Então, eu sei que pode ter gente que teve muitos desafios aqui, ah, mas todo mundo tem algum desafio, né? Então, nenhum ano passa, até porque os desafios eles vêm do externo, então muitos desafios eles vêm do externo e a gente acaba passando por eles, mas quando a gente, depois que passa, né, quando a gente começa a entender, a gente consegue ver o quanto que a gente aprendeu com eles. Então, se você hoje ainda está passando, né, se você fala, nossa, mas ainda não consegui ver nenhum aprendizado, espera um pouco, né? Porque às vezes a gente não consegue entender tudo de cara, mas ou às vezes ainda fica alguma dor na gente por isso. Mas lembrem-se de sempre depois conseguir fazer essa reflexão. Isso nos ajuda muito a primeiro se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento tem uma frase que eu gosto muito, que o autoconhecimento empodera e transforma. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende a gente, né? Entende os nossos padrões, entende o porquê que a gente reage de uma forma ou de outra, porque se vocês olharem principalmente quando a gente está num mesmo grupo que passa pelo mesmo desafio. Então, às vezes é um desafio de doença numa família, então outras pessoas estão junto ali com a gente passando. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E isso é porque cada pessoa tem padrões diferentes.
Então, quanto mais a gente entende a gente mesmo, né, como a gente reage, mais fácil ficam os novos desafios. Então, a gente não consegue impedir de novos desafios acontecerem, né. A gente está aqui nesse mundo para aprender, e o externo influencia muito no que a gente faz, mas a gente consegue passar de forma diferente, né, pelos desafios. Então, e eu falo que cada pessoa, né, tem alguns desafios que às vezes se repetem na vida, né, então e quando a gente começa a perceber isso, fazer essa autoavaliação, essa análise mesmo, a olhar, e quem tem a oportunidade de fazer sessões individuais, de terapia, vai olhando e vai refletindo sobre isso, se tem um padrão repetitivo, olha e começa a tirar os aprendizados, porque isso é muito transformador de como a gente fala assim: "Nossa, na próxima vez que acontecer isso, eu vou passar diferente, eu não vou me afogar tanto, eu vou, sair de outra forma", tá. Não sei como se todo mundo aqui, por mais que tinham palavras super gostosinhas ali, "Ah, então eu te mando o e-book, por WhatsApp depois, só terminando aqui eu te mando". Mas aqui eu vou falando, não tem, você não vai perder nada, tá, de conteúdo. Para mim, assim, do que eu senti, no final de 2024, vou mandar lá no grupo para todo mundo então, no WhatsApp. No que eu senti no segundo semestre de 2024, principalmente com muitas pessoas que eu troco, que eu atendo, que eu mentoro, é o quanto desafiador foi o segundo semestre, tá. Não sei se vocês sentiram, né. E para mim teve muita influência externa, né, de energias externas, de, coisas do coletivo. Então até por isso que no próximo encontro eu quero trazer um pouco dessas energias do coletivos de 2025, porque eu falava muito que 2024, o segundo semestre, ele ia ser mais desafiador por energias do coletivo. E foi, sim, eu senti, mas quando a gente já sabe, quando a gente já está preparado, a gente consegue encarar de uma forma diferente. A gente passa, eu falo, para mim parecia que eu estava passando um tsunami. Tsunami pegou todo mundo, mas tinha uns que sabiam do tsunami que estava vindo, já colocou 3 coletes salva-vidas, né, se agarrou numa boia, colocou mantimento num lugar bem alto. Tinha gente que nem sequer ouviu falar no tsunami, então e não sabia nadar, se afogou muito. Tá todo mundo sobrevivendo, tá, gente? Tá todo mundo sobrevivendo. Mas o quanto, se a gente se prepara, se a gente sabe, então, se a gente presta atenção nos sinais que vêm pra gente, a gente consegue passar de uma forma ou de outra. E a semana passada eu fiz um atendimento e a pessoa chegou e falou: "Mas Fernanda, eu não vejo saída". Eu falei: "Vê, fica tranquilo, porque tá todo mundo nesse mesmo tsunami, tá todo mundo. E vai passar. Março, o tsunami vai terminar mais ou menos em março, tá, gente, assim, ó, essas energias do coletivo. Mas ao mesmo tempo é um lugar que na hora que tá passando esse tsunami, eu não tento brigar com ele. Eu vou, abaixo. Daí eu subo na superfície, respiro e volto, porque quanto mais, Fernando, se eu tentar nadar contra, eu vou me cansar muito e não vou sair dele, porque é muito forte a onda. Não sei se faz sentido isso para vocês. A Nath fala, eu falei isso, gente, eu falava isso para muita gente, e para mim, o que eu vi muito foi pegar no mental das pessoas, tá? Porque assim, tinha muita coisa acontecendo, mas a parte mental, e eu falava muito assim: "Gente, façam terapia", né, porque eu fiz a transição de carreira, me focando só em atendimento bem no meio do ano, e eu falava: "Gente, faz terapia, procura ajuda, não deixa de procurar ajuda". E foi um ano
que muita gente precisou mesmo disso, tá? Então, e eu falo, não achem que vocês estão sozinhos, então tá todo mundo junto, mas tem algumas pessoas que elas conseguem lidar melhor com isso, porque elas estavam mais preparadas e elas ouviram os sinais. E eu assisti depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo também, um vídeo no YouTube, onde uma médica, ela fala sobre como se preparar para a velhice. E eu achei isso muito interessante, porque teve gente que me perguntou assim: Fer, como é? Me dá alguma solução rápida para eu sair disso que está acontecendo comigo. Falei, não tem solução rápida, porque quando a gente está passando por isso de autoconhecimento, ele é um processo. Eu tenho que ir olhando. Eu consigo fazer sessões que vão me ajudar, né, naquele momento? Consigo, mas entenda que não tira de uma hora para outra, né? Então, quem pode, vão fazendo essas sessões e participem, por exemplo, de grupos, assistam conteúdos que falem sobre isso, leiam livros, se vocês sentirem. Eu gosto muito desse tema, então eu sou uma pessoa que eu converso muito, entrego muita coisa, porque eu me transformei muito nesse caminho, e eu acredito muito nisso, e não só nas sessões individuais, mas também como nesse grupo, e é por isso que eu faço esse encontro aqui, tá? E acima de tudo, para mim, os desafios eles trazem esse aprendizado. Então, pensem em tudo que vocês passaram em 2025, quais foram os aprendizados? Por pior que tenha sido, quais foram os aprendizados? E eu também tenho certeza que 2024 teve conquistas, falei 2025, né, gente? Mas 2024 teve conquistas, teve projetos que você iniciou, teve projetos que você finalizou. Então, pode ter sido que você iniciou e finalizou em 2024, pode ser que você tinha iniciado lá atrás e você conseguiu terminar ele esse ano. Teve coisas que você começou esse ano e ainda não finalizou, mas já foi um começo. Então, quais foram isso, né? Quais foram esses marcos que aconteceram, que você fala, nossa, olha quanta coisa foi esse ano, porque às vezes, se a gente não para pensar, o ano passa assim, né? E a gente não fez nada. Então, quem fez esse encontro comigo ano passado e tem aí as anotações. Então, e quem está fazendo aqui pela primeira vez, gente, vai anotando. Por quê? No próximo ano, a gente vai olhar o que a gente pensou para 2025 e vai refletir se a gente foi para o caminho. E não tem problema se a gente não foi, né? Que a gente pode querer mudar também. Mas é legal a gente saber que a gente pensou em algo, que a gente queria algo e também que a gente muda. Porque, cara, às vezes veio um desafio que eu falei, nossa, eu não quero mais isso. Eu teve um ano, acho que foi 2016, que eu passei um negócio na empresa que eu falei, eu não quero mais crescer dentro de empresa, eu vou ficar onde eu tô. Eu era gerente sênior já, eu falei, eu vou ficar como gerente sênior e se eu sair da empresa eu vou empreender, que foi o que eu fiz esse ano. Eu demorei aí 8 anos depois desse pensamento, tá? Mas entendam que é legal ver esses marcos. Eu tenho esse meu caderninho desde 2013. Então, façam isso. Não sei quem está com o caderninho aí do ano passado, mas eu acho bem interessante. Ah lá, André Marcelino tá. Abel e Rogério estão também. Eu O meu é vou. de 2021, tá? Desde 2021 ele tá. Desde quando eu comecei a fazer com todo mundo. Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui é o que a gente vai ter nos encontros, né? E aqui foi a reflexão que a gente fez agora, tá?
Então, vão anotando. E durante esses 20 dias, se vocês lembrarem de coisas, continuem anotando, tá bom? Eu queria contar para vocês agora um pouquinho sobre a minha história, de como eu comecei a fazer isso. Então, primeiro eu tinha 30 anos. Gente, ó, eu já falei que faz 11 anos que eu faço isso, então vocês já sabem aí, quantos anos eu tenho agora. E essa é a foto do meu aniversário de 30 anos. Eu adoro celebrar aniversário. Eu sou ariana, então eu sou do dia 4/4, também sou de um. Eu gosto muito de números, eu sou de um portal é, numerológico, no meu aniversário. E, e nesse ano ele marcou muito para mim, porque primeiro eu trabalhava numa empresa que eu comecei a trabalhar lá quando eu tinha 25 anos. Então, vou contar um pouquinho primeiro de manifestação. Eu nem era dessas linhas ainda de terapias, não fazia é, terapia, não era nada de autoconhecimento, mas eu falava as coisas e as coisas se realizavam. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 25 anos, eles falavam que tinha uma maldição que se a mulher virasse com 30 anos lá solteira, não casava mais. E eu falei, não vou virar solteira aqui nem a pau. Ou eu mudo de empresa antes dos 30, ou eu vou ter que casar. E eu brincava com o meu chefe disso. Eu falava, chefe, ó, tem essa maldição. E ele falava, imagina, Fernanda, não liga para isso. Eu falava, não vou virar 30 anos aqui. E antes, né, dessa empresa, eu tinha trabalhado numa outra que atendia muitas empresas multinacionais. E eu tinha uma paixão pela Kraft Foods, que depois mudou até de nome, mas era uma empresa que eu gostaria de trabalhar, que eu sempre falava, nossa, eu gostaria de trabalhar lá. Eu trabalhava na área de alimentos. E, e também, quando eu comecei a fazer na área que eu trabalhava, que era assuntos regulatórios, a Bel, dessa época, foi minha primeira colega de emprego. Assim, a gente fez o primeiro treinamento junto. Eu fui num treinamento onde tinha uma pessoa que era a Ana Maisel, e era uma pessoa que eu admirei muito, assim. Eu falei, nossa, um dia eu quero ser essa pessoa. Nossa, que profissional excelente, tal. E ela era a gerente da Kraft na época, né? Aí foi bem no comecinho da minha carreira. Quando eu estava para fazer 30 anos, assim, um mês antes da minha entrevista, do meu aniversário, a, a Kraft, que tinha mudado de nome na época, era Mondelez, o nome da empresa, me ligou para participar de um processo seletivo lá. E eu fui. E eu fui chamada para trabalhar lá 15 dias antes de fazer meu aniversário de 30 anos. E eu comecei a entender novamente o quanto potente era o que eu falava. Que primeiro eu manifestei, eu falava desde os 25 anos que eu não iria fazer 30 anos nessa empresa onde eu estava, independente do motivo que era, mas eu falava. Eu, desde os 20 anos, eu falava que eu gostaria de trabalhar naquela empresa que era a Kraft, e eu também falava que eu gostaria de trabalhar, né, e de conhecer a Ana de perto, porque ela era uma pessoa que eu admirava muito. E eu aceitei. Então, ali foi uma das viradas de chave para isso que eu estou fazendo hoje com vocês. Eu saí dessa empresa e fui para a Mondelez, e lá eu trabalhava do lado da Ana. Ela já não estava mais na área, mas às vezes eu ia almoçar com ela e tomar café. E foi ela que me ensinou e que me falou sobre metas pessoais. Ela me trouxe uma reflexão, porque eu perguntei para ela por que que ela tinha saído da área que eu trabalhava, né, que era assuntos regulatórios, e ela falou que ela fez isso pela vida pessoal dela, porque a empresa estava indo para uma direção e ela queria ir para outra. Ela queria ter família, ela queria ter filhos.
Então, ela não sentia mais isso, que ela tinha que ficar naquela área. E ela foi mudando de área dentro da empresa. E ela também falou para mim que para ela arranjar o parceiro dela, que ela colocou como meta pessoal, porque se ela era tão boa para atingir as metas da empresa, ela começou a colocar metas pessoais para atingir o que ela queria na vida pessoal. E daí eu falei, cara, eu vou fazer isso também. E foi assim que eu comecei. Então, foi indo trabalhar nessa empresa, que eu fiquei somente um ano, fiquei bem pouco tempo lá, porque depois eu fui para outra empresa. Foi que eu comecei a fazer esse método que eu vou ensinar hoje para vocês. Eu fui aprimorando o método, tá? Então, assim, eu trabalho, foi em 2013 para 2014 que eu comecei, mas foi a partir desse contato com uma pessoa que eu tinha visto há 10 anos antes. E aqui, se vocês olharem no e-book desse ano, eu trouxe muito sobre as conexões com as pessoas, né? Então, assim, o quanto as pessoas que a gente convive, né? Quem são as 5 pessoas que você mais conviveu esse ano, né? Então, já vai refletindo aí e pensando, quem será que foram essas pessoas que você mais conviveu, que você mais passou tempo com elas? E tempo mesmo, né? Então, assim, se você pensar que seu dia ou que seu mês, né, tem 30 dias, quem foram as pessoas que você mais passou tempo esse ano de 2024? 5 pessoas. Hum. E voltando nas conexões, o que essas conexões trazem para a gente? Então, cara, quando eu comecei a pensar que eu queria sair de uma empresa antes de fazer 30 anos, independente do motivo, gente, eu consegui realizar. E eu comecei a entender o quanto que eu realizava, porque na hora que eu quis sair dessa empresa, que eu fui trabalhar, eu queria ir para essa, né? Um ano depois eu já queria sair dela. Eu pedi e realizou também meu pedido. Então eu comecei a ver o quanto que quando eu pedia, e não era um pedido, e aqui eu vou falar muito, porque eu gosto muito de trabalhar com manifestação, muito. É uma os atendimentos que eu mais faço, que eu mais gosto. Os meus pedidos, eles não têm a ver com o dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência disso, tá? Então, para quem está precisando aí, querendo manifestar coisas e quer manifestar primeiro dinheiro para depois realmente ter aquilo, comece a rever, comece a entender que o pedido ele é a intenção, o que você quer chegar, o porquê que você quer aquilo, ele tem que ser diferente do dinheiro. O dinheiro é uma energia que ela é necessária, mas ela não é o fim, tá? Não sei se faz sentido isso para vocês. Mas as pessoas que eu mais vejo realizar as coisas são pessoas que elas entendem isso. E podem ser pessoas muito ricas, tá, gente? As pessoas elas podem ter muito dinheiro, mas elas não manifestam dinheiro, elas não pedem para ter o dinheiro, elas pedem para realizar aquilo que elas querem. Então, cara, eu quero mudar, eu quero ter uma empresa que eu consiga gerar esse produto para levar para mais gente. Se isso precisa ter dinheiro, se isso precisa vir, vai começar a trazer, tá? Então, essas são uma das chavinhas que está mudando muito para realizar, tá? É o porquê que a gente quer, qual é a intenção. E por mais que, às vezes, na lei dos humanos, aquilo não seja tão bem visto, tá? Então, tem muita gente que fala, ai, mas eu sou boazinha e não consigo realizar. Ai, mas eu faço bem. Não necessariamente é isso. É a intenção e o propósito daquilo. Faz sentido isso para vocês? É muito legal, gente. Eu amo trabalhar com manifestação. Então, quem quiser sessão individual de manifestação, me fala. Eu estou com um valor super especial para isso. E hoje, aqui no final, eu vou sortear
uma sessão de manifestação para alguém. Eba, quem tiver aqui ao vivo. Quem já me avisou que vai sair, vai estar concorrendo. Fica tranquila, mas eu amo, gente, assim, é muito potente. E eu vejo coisas surreais acontecendo. Tem gente que tá aqui, que já manifestou coisas esse ano, que deu depoimento, mas tem gente que, sim, esse ano uma pessoa passou comigo e ela deu depoimento, depois ela, tipo, manifestou. A gente nem manifestou a bolsa, mas limpou crença de escassez que ela recebeu uma bolsa de estudos de R$ 500 mil. Então, cara, assim, foi surreal, em 20 dias depois. Então, é muito legal, mas, tipo, a manifestação não era o dinheiro, era ela viver tranquilo um sonho. Tá? Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, vou voltar aqui na apresentação. Mas escrevam aí no chat se está fazendo sentido, se vocês estão gostando. Esse ano eu até dei um nome para o método que eu uso, tá? Que é DIT. No e-book está até escrito lá. Primeiro, a gente vai. O D e o I, eles não têm ordem certa para acontecer, tá? E é o que a gente vai fazer aqui hoje, refletir sobre esses dois pontos, que é determinar a área que a gente deseja desenvolvimento e crescimento para a gente pensar nas metas para 2025 e identificar nossas habilidades e capacidades que serão essenciais e também os nossos limites de tolerância e o que faz a gente desistir, tá? E nos próximos dias, lá no nosso grupo, a gente vai entender como ter clareza de 3 metas de curto prazo. Por que eu coloco curto prazo? Porque é para se realizar em um ano. Se eu tenho um sonho, uma meta que é de médio ou longo prazo, de 5 a 10 anos, tá? A gente quebra essa meta, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo que veio uma pessoa assim, ela falou, eu quero um projeto de uma galeria, construir galeria, sabe, de lojinhas, assim. Daí eu olhei já na sessão e eu falei, nossa, esse projeto é uma meta de 5 anos. Então, vamos começar. O que a gente manifestou para um ano? Para ela encontrar o terreno. Primeira coisa, ela vai encontrar o terreno. Então, e às vezes demora para isso, porque tem que ser um terreno grande, de um jeito que ela quer lá. Então, a gente, quando tem sonhos grandes, a gente faz ele por fases, tá bom? Não é para desistir do sonho, é só para a gente começar a entender que, às vezes, dentro desse método, a gente vai trabalhar com metas de um ano. É a mesma coisa de uma empresa, tá, gente? Porque se eu não quebro isso, eu penso assim, eu quero ter, eu não sei exatamente quanto vocês ganham, tá? Mas eu quero ter um faturamento de 300 mil num ano, mas hoje eu tenho 30, eu não vou ter no próximo ano 300 mil. Eu vou ter 30, tenho 30. Ao ano que vem eu posso ter 90. É desafiador, mas é factível. No próximo eu consigo ter quanto? Então, eu vou crescendo gradativamente. Eu não perco esse sonho a longo prazo, mas eu vou fazendo aos poucos, porque senão também eu não chego lá. E depois que eu entendo quais são essas metas, eu coloco sempre 3, tá, gente? 3 ou 4 no máximo. Eu estabeleço as ações direcionadas e alinhadas para esse resultado. Por que que eu coloco 3? Por que que eu coloco 3? Porque eu entendo, e na minha concepção, essas 3, elas vão levar a gente a quebrar também em vários. Então, se eu colocar 10 e depois eu tiver um monte de ação para fazer que vai me dar pequenos resultados, eu vou ter muitas coisas.
E isso pode fazer com que eu não atinja quase nada ou com que eu desista no meio do caminho, tá? Eu gosto de trabalhar com 3 ou 4. Tem gente que trabalha com 7, tem gente que trabalha com 10. Dá para fazer? Dá, mas para mim dispersa a energia, tá? Então, e outro ponto que eu tô vendo muito quando eu trabalho com manifestação é que existem sonhos ou existem metas que elas nos roubam tanto a energia que uma compete com a outra em termos de energia e da minha prioridade. Então, tem coisas que eu consigo fazer em conjunto e tem coisas que tem umas que são tão grandiosas que não dá. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero mudar de casa e eu quero fazer uma viagem de 3 meses na Ásia, né? Tipo, quero comprar uma casa nova, eu quero fazer 3 meses de sabático. Cara, são duas coisas que, primeiro, gasta muito dinheiro, os dois, e despende muito planejamento. Então, não necessariamente eu vou fazendo os dois no mesmo ano. Então, eu posso elencar qual que vai ser o prioritário desse ano e o outro ir com passos menores, tá? Não deixo ele de perder de vista, mas não quer dizer que eu vou realizar os dois, tá? Então, só também para eu comecei a perceber isso de se são 3 metas que mais ou menos que nenhuma rouba a outra, tá tudo bem. Agora, quando tem uma que é muito grande, coloca as outras duas bem mais tranquilas, tá, gente? Sim, mais tranquilas de tipo, ler livros às vezes é melhor. Eu vou dar alguns exemplos meus para vocês saberem. Para começar, quais são as áreas da nossa vida? Quem já fez aqui Roda da Vida? Alguém conhece? Cunha, Bel, quem já fez comigo sabe. Como que funciona a roda da vida? Tem essa, né? Tem umas que tem 12 fatias, essa que eu uso tem 10 e tem umas que tem 8. Eu sempre uso a mesma, até porque eu comparo de um ano para outro. Então, quem já fez nos outros anos vai fazer de novo o mesmo e vai comparar. Vocês vão olhar essa roda da vida, ela vai estar no e-book lá. Então, quem não está ainda com o e-book, eu vou mandar, enquanto vocês fazem a reflexão agora, eu já vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Vai olhar cada área da vida que está aqui, espiritualidade, organização pessoal, relacionamento, família, lazer, e entender como está a sua satisfação com essa área. Isso não tem a ver com o que os outros falam para você e nem, por exemplo, financeiro, vida financeira. Não tem a ver o quanto eu tenho de dinheiro no banco. Tem a ver o quanto eu estou satisfeita com a minha vida financeira, tá? Será que tem gente que não ter dívidas vai dar 10? Tem gente que, por não ter guardado R$ 300.000 nesse ano, vai dar 7. Então, a satisfação é individual, tá bom? Então, isso faz com que a gente tenha também diferentes. Isso é uma foto, tá, gente? A roda da vida que você vai fazer hoje, ou se você quiser fazer ela amanhã, depois, ela é uma foto desse momento. Eu faço isso uma vez por ano, porque se eu ficar fazendo isso todo mês, cada vez que eu fizer vai dar um pouquinho diferente, porque no mês eu posso estar mais chateada com a minha saúde, né, em boa forma. No outro, aconteceu algum desafio com a família, eu vou estar com um coisinha mais baixa. Mas, então, eu faço isso uma vez por ano, nesse momento, agora em dezembro, para daí, a partir disso, traçar as minhas metas, tá? Porque essa é uma base do que eu gosto de fazer. Tentem não pender muito, vou dar um exemplo assim. Ai, a família aqui. Eu vou dar assim, não vai ser isso, tá, gente? Mas assim,
Ah, eu vou dar 5 porque eu, minha família tem uma pessoa que está doente e eu não consegui dar atenção. Tenta tirar esses desafios que possam estar acontecendo nesse momento. Agora sim, cara, eu vou me dar 5 porque eu gostaria de ter passado mais tempo com qualidade com a família e eu não priorizei isso. Beleza. Ah, não, eu vou me dar 7 porque eu passei bastante tempo, mas eu sei que ainda posso melhorar. Então, como é a sua satisfação com aquele tema? Eu vou deixar aqui a roda da vida e vou deixar 3 minutinhos para vocês irem fazendo, tá? E enquanto isso eu mando lá no grupo. Não sei, eu não sei compartilhar tela e som ao mesmo tempo, gente. Então, vai ser só tela. E fala um pouquinho de servir e espiritualidade para a gente, por favor. O servir, ele tem a ver com que você ajuda as pessoas. Então, e daí pode ser trabalhos voluntários, mas vou dizer o meu, por exemplo, eu, Fernanda. Eu não sou uma pessoa que faz muito trabalho voluntário, quase faço zero. Mas eu tenho, por exemplo, eu, eu dou sessões, às vezes, a valor especial para algumas pessoas. Eu faço bastante conversas, então o meu servir, eu sou bem satisfeita com esse servir, tá? Então, é isso. Então, quanto você entende que você está servindo ao mundo? E a parte de espiritualidade é essa conexão com o divino, que cada um não tem a ver com religião, tá, gente? Mas quem tem uma religião, ela tem conexão, né? Então, assim, o quanto você tem essa conexão com Deus, com energia, com o divino, como vocês queiram chamar, cada um tem a sua fé. Tem gente que às vezes a fé é um pouco abalada por coisas que aconteceram, tem gente que tem uma fé que é quase inabalável. E tem gente que fala: Nossa, esse ano eu vou estudar mais, esse ano menos. Eu teve muitos anos que eu desenvolvi muito a minha espiritualidade, assim, e eu quase era 10, quase todo ano. E ver relacionamentos, relacionamentos como um todo, né? Não é só amoroso. Relacionamentos como um todo, relacionamentos, tirando a familiares, né? Porque a família vai ter outro quadrante ali, mas são os amigos e parceiros amorosos. E aí, conseguiram fazer? Posso continuar?
Já mandei a apostila lá no grupo para vocês. Vou só falar aqui antes. O que que é importante da roda da vida? Que eu gosto muito de falar, que foi uma virada de chave para mim, gente. A roda da vida, ela tem que rodar. Ela não tem que ser 10 em tudo. Quer dizer, as coisas não precisam ser 10. Então, não importa se não é o que está só com menor tamanho, né? Mas assim, o importante é que não tenham muitos altos e baixos. Então, não sei como ficou a de vocês nesse ano, mas como ela é uma foto do agora, entender assim, se eu tô com um que tá 9 e o outro que tá 5 e a maioria tá 6 e 7, a gente tem que dar uma atenção para esse que tá 5. E esse que tá 9, a gente vai ter que tirar um pouquinho a atenção dele. Ou usar ele para aumentar esse que está 5. Porque o importante é que a maior parte esteja com o mesmo número. Quer dizer, a maior parte não. Todos devem estar com o mesmo para que a gente possa rodar. Faz sentido isso para vocês? E isso é uma coisa que às vezes a gente se cobra demais. A gente vai lá e fala assim: nossa, mas eu quero ser perfeita no trabalho. Ai, meu Deus, eu tenho que entregar isso. Ai, e a gente vai se cobrando tanto em tantas áreas, principalmente quando a gente se relaciona com o outro, e a gente esquece que se a gente não olha todas as áreas da nossa vida, a gente não faz a nossa vida rodar. E foi assim que eu comecei, por exemplo, a desenvolver minha espiritualidade. Porque uma das primeiras rodas da vida que eu fiz, a minha espiritualidade era muito baixa. Não que eu não tinha fé, eu tinha, mas eu achava que eu tinha pouco conhecimento nas coisas, tá? E olhando a roda da vida agora, vocês vão ver áreas que estão com bastante ponto, certo? Tem aí algumas áreas que estão. Tem áreas que estão baixas e tem áreas que estão altas, assim, ou tá tudo bem igual? Como que estão a roda de vocês? A gente falou que tá. A minha tá bem capenga. Se colocar para girar, não dá meia volta. Como que estão de vocês? Quem mais quer falar? Tem tudo baixa, muito alta, média, muitos altos e baixos. Tá. Alguém quer escrever um que tá baixo e outro que tá alto para eu dar um exemplo aqui para a gente ir? Assim, qual é uma área que tá baixa, outra área que tá alta? Uma marca média. Gente, é super normal isso, tá? E assim, as minhas também eram assim, por isso que eu comecei a fazer. Falei, eu quero fazer essa roda rodar. Estudos 8, organização pessoal, pá. Serviral. Espiritualidade baixa, serviral. Nosso trabalho. Ó, vou dar um exemplo aqui da Petúnia, que a Nath falou servir baixo e trabalho alto, beleza. Vou dar um exemplo aqui da Petúnia e depois da Nath e do Rogério, para ver se ajuda. Então, a Petúnia colocou que estudos está 8 e organização pessoal está 4. Aqui.
Primeiro já mostra que é uma pessoa que gosta de estudar, né? Que gosta de fazer curso, que deve gostar. Existem cursos de organização pessoal, gente. Maravilhoso, né? Só que a gente às vezes só gosta de estudar aquilo que a gente gosta. Na hora que a gente olha a nossa roda da vida, primeiro a gente vai, lá na hora de fazer as metas lá na frente, a gente vai olhar esses que estão mais baixo e a gente vai usar as nossas capacidades e habilidades. Então, os que estão alto, então, estudo. Ah, eu gosto de estudar. Aí mostra muito uma capacidade, uma habilidade nossa, né? Então, cada um vai olhar o seu e vai falar: por que o estudo está alto? Qual que é a minha capacidade, a minha habilidade aqui? Se eu compro alguma coisa para estudar, eu vou e faço? O que eu tenho aqui que faz eu me comprometer e deixar esse ponto alto? Então, comecem a olhar isso e a próxima parte é a gente identificar essas capacidades e habilidades. Então, por que o estudo está alto, Petúnia? Daí você vai lá escrever qual é a sua habilidade que você tem disso. Porque isso você vai usar para aumentar a sua organização pessoal. Então, cara, amo fazer curso. Bora comprar um curso de organização pessoal. Nem que for, ou um gratuito, achar um curso, né? Então, não é o seu forte? Talvez não vá ser. Mas como é que eu vou fazer para aumentar? Eu vou ter que usar algo que eu sou muito boa para aumentar aquilo ali que eu não estou sendo tão boa. O Rogério falou, ó, servir alto, espiritualidade baixa. Aqui tem que só olhar um pouquinho o que é a parte de espiritualidade, se é a parte da nossa conexão com o divino, né, assim, ou tipo, se você entende que precisa ir frequentar lugares, tá? Porque quando se você entende que precisa ir frequentar lugares, talvez você possa encontrar um lugar aonde você vai aprender sobre espiritualidade e também ter o seu servir lá. Então, tem muitos lugares que isso é possível. Eu aqui em São Paulo estudei num lugar que é assim. Teve um ano que eu me dediquei bastante a esse lugar e daí eu também tinha o meu servir lá. Então, a gente fazia os estudos da espiritualidade, tinha grupo, depois a gente podia fazer atendimentos voluntários, ou até limpar a casa. Então, tinham vários trabalhos dentro dessa casa. Então, eu juntei os dois. Teve um ano que eu fiz isso. Mas foi eu descobrindo o lugar que eu queria ir, tá? E quando a gente for traçar as metas, a gente vai colocar os passos a passo para vocês, para vocês conseguirem estipular isso. E é a mesma coisa da Nath. Ela está alto no trabalho e está baixa no servir. Pode ir buscar um trabalho voluntário, Nath, no mínimo uma vez por mês. Tem sites que fazem de trabalho voluntário e que a gente usa coisas que a gente é boa mesmo no trabalho. Então, assim, tem uns que você pode participar de projetos, você não precisa, pode ser online, e daí a gente foca. Então, quando a gente olha, você trabalha bastante, então vamos trabalhar numa causa que você goste. É achar a causa. Deixa eu passar depois desse site. Entenderam? Então, na hora que a gente for ver as metas, a gente tem que olhar esses pontos, tá? Então, sempre uma das metas, no mínimo uma, é colocar esses lugares da roda para a gente aumentar a roda, tá? E eu não recomendaria, por exemplo, a gente ter metas para aumentar essas áreas que já estão altas. A gente pode ter metas, não é o caso aqui, mas vou dar um exemplo. Mas eu quero mudar de emprego.
Mas não é que eu vou abaixar, não é que eu vou mudar a parte do trabalho. Eu quero mudar de emprego por quê? Ah, porque a minha saúde boa, né, a parte de saúde mental às vezes está meio comprometido, ou até saúde física. Esse emprego não está me fazendo bem. Então eu pego e não é o trabalho, eu estou trabalhando demais, mas a saúde está baixa. Então eu vou olhar para mudar a parte de saúde e vou colocar metas para mudar de emprego para mudar a pizza da saúde. Ah, o Tom falou que no. Ah, é mesmo. O Tom trabalha com parte ambiental. É, eu que gostaria de trabalhar de novo com isso. Também eu trabalhava com parte ambiental. Aí, mas é um bom contato, gente, ó. Ele trabalha com Serra da Canastra. Ah, que legal. Parte ambiental lá, projetos ambientais lá. Fez sentido para vocês? Isso. Estão gostando, gente? Tá. Deu um pouquinho lá, deu. E eu mudei um pouquinho a ordem da apostila, mas como não compromete nada, deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai olhar as nossas capacidades e habilidades. Então, nessas áreas que estão maiores, né? Quais são as capacidades e habilidades que eu tenho, o que você tem, né? Que estão em destaque esse ano? O que você vê em você? Já vai pensando aí. Pode ser competência também. Então, ai, nossa, eu sou dedicada. Ai, eu respeito as pessoas. Então, assim, o que tá aí te mostrando que faz com que essas áreas estejam tão altas? Ou mesmo que não tenha a ver com essas áreas, mas que você vê essas habilidades ou que você é reconhecida por isso. Vocês conseguem identificar? E um outro ponto também para a gente começar a ver é quais são os comportamentos que a gente tem, né? Então, os comportamentos, para mim, eles são resultados dos nossos valores, das nossas virtudes e das nossas bases. Então, quando eu olho os nossos comportamentos, é como se eu fosse uma casa, é como se fosse o alicerce da minha casa. Então, eu tenho, né, esses valores, essas virtudes e essa minha base, né, o que eu aprendi e o que eu valorizo muito. Então, é isso que vai fazer o meu comportamento, que vai deixar essa minha casa em pé. Então, quais são os comportamentos que eu estou tendo hoje que fazem com que minha pizza fique dessa maneira? Né? E daí eu já vou pedindo para vocês, olhando esse comportamento, pensar quais você quer manter, né? Então, eu estou tendo esse tipo de comportamento hoje, mas isso eu gosto muito em mim, eu quero manter. Eu acho que isso é muito bom. Então, vou deixar aqui. Eu gosto e eu vou manter. Agora, esse outro tipo de comportamento, eu sei que eu tenho, mas eu quero mudar. Vou dizer um meu. Eu estava dormindo com meu celular. Eu trabalho com uma pessoa que ela mora na Holanda.
E a gente tem o problema do fuso, né? Não problema, a gente tem uma diferença de fuso. Então eu acordava, ela já tinha me mandado várias mensagens. Eu acordava direto no celular olhando o WhatsApp. E isso para mim me deixava muito conectada no celular o dia todo. Eu comecei a mudar esse comportamento. Eu sei que eu vou entregar tudo o que precisar, mas eu coloquei para mim que eu só vou pegar e mexer no WhatsApp depois das 7:30 da manhã. Eu acordo às 6 todos os dias. Então, eu comecei a não dormir com o celular mais no meu quarto. Ele dorme fora do quarto. Então, esse tipo de comportamento, para mim, não estava sendo um comportamento produtivo. Então, eu mudei ele faz um mês que eu estou fazendo isso. Para mim, está sendo muito bom. Então, só para dar um exemplo para vocês do que é um comportamento que eu estava tendo e que não estava sendo produtivo para mim, e eu mudei. E comportamento que você quer adquirir. Você, ou que você teve e parou de fazer por algum momento e você quer voltar a fazer, ou que você vê alguém que faz e você quer fazer de novo, né? Fazer como essa pessoa. Vou colocar aqui uma musiquinha para vocês. Lost and broke, I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like leaving. Hopeless, but I know that this can't be everything. We don't need this heartache. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. With you I see hope when before I didn't care. Now I know I need you. I need you. I need you. Now I know I need you. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. E aí, conseguiram achar alguns, pelo menos? E vocês acham que a lista dos comportamentos que vocês querem mudar é maior do que a que vocês querem adquirir? Ou a que vocês querem adquirir é maior do que a que vocês querem mudar? Como que tá esse balanço aí? Ou tá mais ou menos igual?
Eu ia falar mesmo que, principalmente da lista que a gente quer mudar, se a gente tem muitos comportamentos que a gente quer mudar, pode ter conflitos entre valores nossos, tá? Então, eu sei que a gente às vezes vai fazer mais reflexão essa semana, vai se aprofundar mais nisso, e quem está vendo gravado, veja aí como que ficou sua lista. Mas se tem muitos comportamentos que a gente quer mudar, pode ser que tenham conflitos de valores. E não necessariamente a gente tem que mudar nossos valores, a gente só tem que entender qual é o valor que eu preciso priorizar nesse momento para atingir aquilo que eu quero agora, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que em 2024 para mim foi muito forte e vinham muitos sinais que era uma frase que falam muito em inglês, que é walk the talk. É falar e fazer aquilo que você fala. Então, isso para mim antigamente não era tão forte. Eu fazia isso, mas eu não me incomodava com as pessoas que às vezes não faziam aquilo que elas falavam. Mas esse ano de 2024, isso ficou muito forte em mim. Então, eu comecei a me incomodar muito com essas pessoas, porque eu comecei a priorizar algo na minha vida que esse valor, ele meio que subiu de grau, né? Então, ele estava mais em destaque, e daí eu comecei a ter que ter comportamentos também meus que refletissem esse meu valor, tá? Então, quando a gente olha também os nossos comportamentos que a gente quer mudar, eles podem trazer esses insights do que, às vezes, o ano passado ou o ano retrasado, eu estava priorizando algo, e então algum valor, tipo assim, muito família, às vezes estava muito em foco, e esse ano pode estar outro. Então, não se julguem, não se martirizem, mas só reflitam e pensem, fala, cara, se eu quero retirar esse valor, se eu quero mudar esse comportamento, por quê? Né? Mas se eu tenho muitos comportamentos que eu quero mudar, eu vou eleger 3 para começar essa mudança e eles estão relacionados com quais valores meus, né? Será que está tendo algum conflito? Será que eu preciso entender como apaziguar esse conflito? Porque geralmente a gente não muda nossos valores, né? A gente pode tirar eles da hierarquia, né? Mudar a hierarquia deles, mas a gente não muda valores, tá? Se mudar é porque algo, às vezes, muito grande teve na nossa vida. Faz sentido? E um outro ponto, só também para vocês olharem depois, isso fica para uma reflexão, durante essas 2 semanas aí, desses que eu quero adquirir, se vai ter algum que tem conflito com aquele que eu já vou manter, tá? Então, pensem nisso. Se vai ter algum comportamento que eu vou ter conflito. Então, às vezes eu quero começar a acordar cedo, mas eu tenho um trabalho à noite, né? E eu vou dormir muito tarde. Então, será que está equilibrado isso? Então, olhar quais são os tipos de comportamento que eu tenho até de rotina que pode ser que não seja possível, mas dá uma olhada para ver de não entrar em conflito também, porque às vezes a gente sonha uma coisa, mas tem que ajustar a nossa realidade, tá bom? E também, só para não ficar muito longo de todos os nossos exercícios que a gente fez, né? Mas para, como eu coloquei lá para vocês, das nossas conexões, das pessoas que a gente mais conviveu, aqui vem um ponto muito importante. Daquelas 5 pessoas que a gente mais conviveu esse ano, mesmo que pode ter gente que a gente não goste, tá? Assim, que
Às vezes tem gente do trabalho que a gente convive muito, mas que a gente não escolheu conviver com elas, né? Assim, foi porque fica 8 horas por dia ali no trabalho. Quais são os comportamentos dessas pessoas que eu admiro e quais eu não admiro, né? Será que tem algo que me chama atenção? Que eu gostaria de falar, que eu falo, nossa, essa pessoa tem isso e eu quero isso na minha vida? Ou mesmo que eu não quero, mas o que que ela tem que me faz admirar essa pessoa? Ou o que que essa pessoa tem que eu falo, nossa, não dá para engolir isso? Que já falei várias vezes que não dá para ir. Então, como são essas pessoas que você mais conviveu e os comportamentos delas? No mínimo uns dois, ou dois bons, ou dois que você não quer para você, né? O que você não olha. Vão pensando nisso, porque essas pessoas que a gente mais convive, elas influenciam muito na gente, mesmo que seja para a gente estar no oposto do comportamento delas, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que tem um comportamento muito egoísta e a gente não suporta isso, às vezes a gente fica muito no atendendo todo mundo, porque a gente está convivendo com uma pessoa muito egoísta. Mas também não é bom a gente é, atender todo mundo, porque às vezes a gente perde, não tem um tempo para gente, tá? Então, olhem para isso e vejam se essas pessoas elas trazem algo para você que também pode te deixar em desequilíbrio, pode deixar você desalinhado, tá? E as coisas que elas inspiram, como é que você pode cada vez mais ter inspirações? Porque tem pessoas que a gente convive que inspiram muito a gente. Eu gosto muito de manter essas relações que me inspiram com a gente. Então, olhem para isso. E pensando ainda em conexões nos nossos relacionamentos, quem foram as pessoas em 2024 que te marcaram, né? Que podem ter marcado. Primeiro escrevam quem marcou de um jeito positivo e quem marcou de um jeito talvez não foi tão bom que você teve que se afastar, né? Se teve alguém assim também, pode escrever e deixar aí. Mas comecem a ver essas pessoas que te inspiram, que te ajudam a crescer, que te ensinam, porque essas pessoas, independentes de quem são, de quanto tempo vocês passam com elas, elas mostram algo para vocês, né? O quanto eles podem ser bons no próximo ano também, para ajudar no seu crescimento. E lembra-se que sempre metas pessoais, a gente está pensando em crescimento, a gente quer crescer em algo. E isso faz com que, quando a gente pense nessas pessoas, a gente também possa usá-las, né, no bom sentido, para que elas nos ajudem a crescer no próximo ano. Se não elas, outras pessoas que tenham características parecidas, né? Então, eu tenho contato com uma pessoa que me ajudou a montar o meu negócio. Então, ano que vem eu vou precisar iniciar um projeto. Quem será que eu vou pedir ajuda, né? Ou quem será que eu posso me conectar para me ajudar com um novo projeto? Eu quero aprender uma técnica nova. Como é que eu faço para isso, né? Quem é que eu vou buscar como um professor para ensinar essa técnica nova? Eu quero um novo parceiro para um negócio, ou eu quero viajar e eu quero uma companheira de viagem. Então, quem é essa pessoa que eu acho que seria legal para isso? Então, baseado no que a gente teve de relações agora em 2024,
quem são essas pessoas que inspiram, nos ensinam, né, nos ajudam, a gente consegue ir pensando em 2025 também quem vai nos ajudar. Faz sentido para vocês? Gente, de conteúdo era isso. Eu vou fazer o sorteio da sessão de manifestação. Todo mundo quer sessão de manifestação? Aí, quer concorrer? Sim. Eba! Ó, vou colocar aqui, vou compartilhar para vocês verem a tela. Mas quem não for sorteado e quiser fazer, vocês vão ter sessão com valor especial também, tá? Eu vou mandar depois um link para vocês, quem quiser sentir de fazer, tá? Que eu amo fazer. E agora em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro é super legal. Então aqui tá o nome de todo mundo que participou, mas para ganhar tem que estar ao vivo. 2 pessoas tiveram que sair, me avisaram, então se elas forem sorteadas, a gente considera. Mas quem não tá ao vivo, não vai ganhar. Então vou sortear. Cruzem os dedos aí, galera. Dina. A Dina que saiu? Ela tava aí, não tá? Ela saiu. Eu vou sortear mais um. Vou dar para ela e vou sortear mais um. A Renata não tá. Não veio. Ana? Ana tá aí? Não. E Simara? Não. Olha. Rogério! Ganhou a sessão! Tá feliz? Pode abrir o microfone. Fer, eu tinha Pô, certeza. Eu falei, Rogério, você vai ser sorteado, juro por Deus. Eu tava aqui, ó, batendo nele. foi, foi bem história da vida, não foi fácil, mas estamos aí, né? Ó, teve o quê? Que ser sorteado uns 5 antes? É, A Dina tá aí, Dina. Você tava aí. Eu não te vi, ih, mas ela ganhou também. Eu sorteei 2. beleza. Achei que você já tinha ido, Dina. Eu tinha entendido que você tinha ido. Mas você ia. Teve outra pessoa que avisou que ia sair. Mas vocês 2 ganharam. E no próximo vai ter mais um sorteio, gente, no outro encontro. Show, muito bom, adorei. Mas quem quiser, muito feliz. Eu amo fazer sessão, gente, de manifestação, mas quem quiser, eu vou deixar um link aqui super especial de valor por 299. 296, desculpa. Vale até dia 31/1. Quem quiser fazer, está aí, de pagar. Ai, manifestar as coisas do próximo ano, tá? De conteúdo que a gente tinha para hoje era isso. O que eu quero deixar para vocês de reflexão, eu vou colocando lá as ações no grupo, gente. E eu vou deixar aqui aberto para vocês falarem, se vocês tiverem dúvidas, também comentarem o que vocês quiserem. Mas já vão pensando em quais metas vocês querem para 2025. O que vocês vão querer, né? Tipo, colocar. E até quais são os seus sonhos a longo prazo, para a gente ver como que essas metas de curto prazo estão conectadas com os sonhos a longo prazo, tá? E eu vou dar exemplo, porque às vezes a gente não consegue conectar, mas vou colocar aqui assim,
eu fiz a minha transição de carreira esse ano, né? Então eu falei muito disso no Instagram e eu falo muito nos encontros. Mas eu coloquei essa meta de transição de carreira porque era uma coisa muito grande, mas uma outra meta que eu coloquei era fazer yoga. E, cara, tem uma coisa a ver com a outra? Para mim tem, porque o yoga, ele me traz uma paz, ele ajuda a controlar a minha ansiedade. E fazer a transição de carreira é uma mudança tão grande na minha vida, assim, porque eu tive que aprender a trabalhar em horários flexíveis e todo mundo acha que é uma beleza, mas, gente, é um negócio que você fala, nossa, não tenho às 8 às 18, agora eu trabalho, tipo, estou trabalhando agora, né, até às 21h30, depois tem que fazer um monte de coisa, às vezes eu atendi às 6 da manhã, então, assim, não ter esses horários, para mim, e eu sou uma pessoa super metódica, gosto da agenda organizada, né, então, isso me trazia ansiedade. Tem semana que às vezes a agenda tá cheia, tem semana que tá mais vazia, então, trazia uma ansiedade. E isso faz com que o yoga, ele me traz essa paz, ele me ensina a respirar. Quer dizer, ensina a respirar é bom, né? Ele me traz essa respiração muito consciente e faz com que eu volte ao meu centro. Então, era uma pequena ação que eu me comprometi a fazer yoga toda semana. Eu faço agora 2 vezes na semana e eu não falto, porque eu sei o quanto isso impacta no meu bem-estar e na entrega do meu serviço, tá? Então, como é que eu olho, às vezes, essa pequena ação numa meta lá na frente? E eu fiz a transição de carreira pensando em metas maiores, em metas de longo prazo que eu tenho. Então, o yoga, ele também está conectado com essas metas de longo prazo, tá? Então, isso faz com que, para mim, eu consiga ir linkando. Então, eu vejo muita gente que coloca, por exemplo, meta de correr. Ah, eu vou correr 5 quilômetros, depois, eu vou correr 10 quilômetros. Eu super admiro isso, mas se você tem uma meta dessa, comece a olhar isso de como essa meta se relaciona com o seu sonho maior, tá? O que a corrida, ou o que essa atividade, ou o que esse ponto nesse ano vai fazer e vai contribuir para você ganhar ou você atingir aquele sonho maior. E não é, às vezes, diretamente, mas às vezes é a, é o suporte que vai ter. Então, lembra que eu falei da casa lá? A meta maior é a construção do telhado. Mas a gente tem que ter os pilares, a gente tem que ter os tijolos, tem que colocar a janela. Então, às vezes, essas metas que a gente coloca, ela não está relacionada diretamente com o telhado, mas ela está no suporte dele. Então, pensem nisso, né? Então, não coloque, eu quero correr 5 quilômetros só porque eu quero correr. Não. Quero correr 5 quilômetros porque a corrida, ela me traz um bem-estar físico. E para eu atingir aquilo lá no futuro, eu preciso estar bem. Independente do que for, né? Eu sei, por exemplo, a Nath, eu sei que gosta de dançar. Então, cara, eu vou dançar uma vez por semana, porque dançando vai me trazer isso, isso e isso. E eu sei que ela não vai ser uma dançarina profissional. Pode até ser. Mas o bem-estar que a dança traz para ela vai fazer com que ela atinja isso, 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 isso no final. Tá, gente? Então, comecem a colocar isso. E isso faz com que a roda vá crescendo meio junto, porque você traz ações em várias áreas. Daí, não, eu vou dançar com a amiga, então eu aumento as coisas de relacionamento, né? De colegas. Então, como é que eu faço? E também é um lazer. Então, saúde, amigos e lazer. Daí eu atinjo 3 áreas, tá? Então, para mim, era isso que eu tinha hoje.
Quero ouvir um pouquinho de vocês agora e queria também tirar uma fotinha. Então, quem conseguir abrir a câmera antes só da gente começar a falar. Eba! Tirar. Todo mundo rindo. E aí, me contem, quem quer abrir o microfone, falar um pouquinho? Fê, eu já participei, né, algumas vezes aqui da sessão e é muito legal revisitar, mesmo eu tendo feito outras vezes. O ano passado eu não priorizei toda a metodologia, né, como fez. Foi um ano meio que eu deixei a vida me levar, sabe? A gente é levado pelos acontecimentos, enfim. Eu até tô com um caderninho que eu esbocei algumas coisas ao longo desse ano, mas é, dessa vez eu me permiti fazer agora, né, em dezembro, para já fazer certinho, porque quando eu fiz deu muito certo para mim. Então, gostei do DIT, adorei. E a roda da vida sempre me pega. Então é isso, vamos fazer melhorar a rodinha aí que tá capenga, não dá meia volta, dá um quarto de volta. Dina, você quer falar? Vocês me escutam? Sim. Ah, ok. Ah, então tá bom. Ah, eu gostei de tudo, é tudo muito bom, né? Para uma reflexão de tudo que a gente passou, de tudo que a gente precisa conseguir, né? E para mim está sendo um desafio muito difícil, já faz uns 3 anos, né? Que eu saí do Brasil e para mim aqui em todos os sensos está difícil, no trabalho, até com amigos, de encontrar amigos, de relacionamento, porque eu nasci de novo, praticamente, né? E fazer essa interação com você está sendo muito gratificante. É muito gostoso. Ajuda Obrigada, muito. obrigada, Dina. Mudança de país muda mesmo, assim, né? A gente nasce de novo e tem que começar, mas eu acho que isso dá para começar também a colocar algumas coisinhas para ir atingindo as áreas que você precisa, Sim, sim, isso com né? certeza. Ajuda muito. Alguém mais quer falar, quer colaborar? Foi. Eu acho que eu estou já fazendo há algum tempo, e o que eu comecei a olhar de todos, pegando os mapas, né, as rodas da vida, tudo, é que é muito a questão que às vezes eu priorizo alguma coisa, aí no outro ano aquele sobe. Só que outro que estava alto desce. E eles não descem e sobem para ficar uma roda, né? Então, eu acho que um dos desafios meus é exatamente isso, né? Olhar o que precisa nivelar, mas também não esquecer algumas coisas, senão eu acabo deixando aquilo de lado. Então, acho que esse vai ser um desafio que eu olhei e falei: opa, tem coisa nova aqui. Não dá para deixar tudo sem olhar, né? Então, foi muito interessante. É. E uma coisa que eu não falei, mas vou reforçar bastante no grupo, é revisar as nossas ações, né? O que a gente vai fazer de tempos em tempos, até para ter os ajustes e como que a gente vai fazer nesses ajustes para isso não ficar tão desnivelado durante o ano, né? Então, para a gente também não chegar no final do ano com uma roda tão. Principalmente porque a gente sabe que muita coisa acontece, né? Muitas coisas que a gente não prevê vão acontecendo e a gente tem que ir lidando com isso. Então, bem lembrado, Deia, mas por isso que é legal colocar 3 metas e a gente indo revisando, mas a gente sabe que algumas coisas às vezes acontecem, a gente precisa lidar. Mas Eu, alguém quer falar? eu, Então, bom, pessoal, eu sou o Tom. É, essa aula de hoje me trouxe uma reflexão, né, para algo que eu não tinha observado, que
E o que eu faço hoje, eu sou biólogo e eu trabalho com pesquisa científica. Então, tudo que eu faço dentro desse trabalho afeta todas as áreas, porque eu trabalho na natureza e a natureza ela me serve. Eu consigo entrar em conexão com a espiritualidade aqui na Serra da Canastra, né? Com isso também, como eu vivo na natureza, então eu caminho muito, então tenho né, uma saúde mais tranquila, né? A vida financeira também entrou nos eixos. O que eu faço também eu vejo como lazer. Eu amo de paixão fazer o que eu faço. Não só o estudo biológico, mas eu tenho conexão com a comunidade. Eu trabalho muito com educação ambiental nas escolas, né? Então, isso faz conexão com esse relacionamento interpessoal com as crianças, com os professores, com a comunidade. Eu vejo como família hoje também. Então, o que mais pegou para mim é mesmo assim a organização pessoal. Mas assim, tá um número bom, tá? Eu coloquei 7, mas enfim, eu vejo que esse ano as realizações melhorou bastante na minha vida e eu quero melhorar muito e quero expandir mais isso, Fernando. Depois que você entrou na minha vida, né, esse ano, através da agora fugiu, deu branco aqui. Da Cris. A Cris. Então, eu aceitei esse convite, né, de você. Falei assim, então tem algo aí que é para me expandir isso na minha vida. Esse ano, como é o número 8, né, da abundância, por isso que eu coloquei a abundância, né? Nesse período da pandemia, minha vida ela virou de cabeça para baixo e esse ano foi totalmente diferente. Então, eu quero daqui para frente, eu quero expandir, eu quero cada vez mais coisas boas dentro de todas essas áreas da minha vida. Eu quero que essa roda gira. E é isso. 2024 é um ano 8 mesmo. E tem gente que tá no ano 8, né? Eu não sei, eu tava no ano 7, eu tô indo para o ano 8 em 2025. Mas a parte de organização pessoal é uma das coisas que eu sou boa, aquelas assim. Mas o Tom, gente, quem não sabe, eu vou dar um curso de Theta Healing, que eu sou instrutora, eu vou dar lá em Capitólio o ano que vem. E o Tom, ele é uma das pessoas que vai fazer o curso presencial. Olha isso, como as coisas giram, né? Mas um ponto, Tom, só que me chamou a atenção é do trabalho ser lazer. Eu super entendo que deve ser maravilhoso trabalhar onde você trabalha e eu iria adorar também, porque eu adoro fazer trilha, caminhada. Mas comece a ter lazer além do trabalho. Porque eu amo também isso que eu faço, mas eu também tenho outros lazeres. Porque é necessário algo diferente do trabalho para a gente desopilar, porque também, se em algum momento esse trabalho falta, aonde é o meu lazer? E eu super entendo, porque é uma delícia trabalhar com ecoturismo. Eu amo fazer essas viagens aí, então eu sei que deve ser uma delícia mesmo. Mas você vai ver, vai melhorar mesmo. 2025 vai ser um outro ano. Próximo encontro eu vou trazer bastante da energia aí. Mais alguém quer falar? Mai tá aí quietinha. Não? Bel, Rogério, querem? Como foi o ano de vocês? Qual é o Desses seu anos? ano? Ah, meu ano foi muito diferente do que eu esperava, porque eu saí da empresa onde eu estava ano passado, ah, por livre e espontânea pressão e vontade também. E aí, quando você sai de uma empresa, o que você sai na cabeça, né? De logo se recolocar no mercado. Mas
aí, nesse momento, essa questão de recolocação nunca foi uma questão fácil para mim. E, ao mesmo tempo, várias coisas foram acontecendo assim, né? E eu também acredito que um pouco sem vontade, mas acabei dando a abertura para outras coisas, assim. Então, meu, poxa, hoje eu vejo que muita coisa aconteceu. Eu não fui percebendo, mas muita coisa aconteceu assim. Desde eu começar a ter uma saúde física melhor, voltar a um tempo atrás que eu já fui de um outro jeito e estou voltando, graças a Deus, o que estava sendo difícil, desde deixar a barba crescer, o meu cabelo, o pessoal não consegue ver muito, mas está comprido. Então, umas coisas assim que a Bel usa um termo muito legal que é desensalchichar, né? Porque a empresa vai ensalchichando a gente, né? Então, poxa, eu super tô gostando assim da minha aparência, uma coisa que há muito tempo eu não percebia, não por me sentir feio, não é nesse sentido, sabe quando você não olha muito no espelho, tá naquele negócio de levanta, trabalha e volta, levanta, trabalha e volta, então eu tava muito nessa assim, porque eu absorvo rotina muito fácil também. E daí, com a dificuldade de me recolocar, que eu não consegui, vamos falar assim, então fui dando oportunidades para outras áreas e hoje eu acredito que eu vou seguir numa outra área. E foi interessante essa questão da manifestação, porque vai me ajudar bastante nisso, vai me ajudar bastante a dar esse passo. Então, poxa, foi um ano assim de muitas descobertas, de voltar também a fazer serviço social, que eu sempre gostei muito, assim, sempre foi uma necessidade dentro de mim, assim, porque eu acredito e falo por todo mundo que está aqui, porque eu tenho certeza disso, que no país onde a gente vive, a gente tem uma vida muito privilegiada e a gente não percebe isso. Então, eu tenho essa necessidade, assim, de ajudar os outros. E a Bel até que vem identificando isso, a Bel falou, meu, vai atrás desse negócio que você tem uma necessidade de ajudar os outros e sempre quem está longe, nunca quem está perto. Eu falei, meu, vou ver isso, porque realmente é uma necessidade muito grande, assim, de ajudar os outros, e eu não entendo muito o porquê disso. Mas então foi bem legal, foi um ano assim de não as descobertas que eu queria, mas eu acredito que eu venho colhendo muito fruto assim, que agora que eu falando com você assim, você dando alguns insights de assuntos que fui percebendo isso, porque até então eu estava muito assim, nossa, estou estacionado na minha vida novamente e não consigo muito fazer andar, né? E depois que você começou a falar as coisas e tal, eu percebo que minha vida andou bastante, assim, não na direção que foi programada, mas andou muito e a hora que você falou de fazer cursos e correr atrás de estudo, cara, eu aprendi a fazer uma coisa, aprendi a fazer pães, adorei fazer, aprendi sozinho e modéstia à parte, os pães estão ficando legais e eu acho que é essa área que eu quero seguir, assim, é uma área que me chama muito e também é uma área que me ajuda a me desensalchichar, que parece que eu não me encaixo muito nisso. Estão falando. Vou falar uma coisa aqui para todo mundo que eu acho que é interessante, principalmente nesse ponto de manifestação, tá, gente? E de realizar aquilo que a gente quer. O Gério falou um negócio interessante, que aconteceram coisas não na direção que ele queria, né? Ou que ele tinha direcionado. Mas quando a gente, às vezes, tem esse ponto de não tá indo numa direção e algo acontece e muda essa direção, né, por uma força maior, é um momento muito da gente rever se a gente tem que ficar batendo a cabeça e ir nessa direção, ou se a gente volta e muda a rota. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não é aquilo que é pra gente.
Às vezes é para a gente dar essa mudadinha de rota. E não que lá na frente a gente não possa voltar na rota original, mas tem algo de especial que precisa ser mudado, sabe? Então, não se cobrem muito se isso aconteceu, né? Tipo, de falar, nossa, eu estava aqui, ó, coloquei toda a minha energia nesse lugar, tal. Só olhem e falem, gente, né? Por que isso está acontecendo? Será que eu preciso rever? Porque às vezes não, eu preciso estar ali mesmo, então vamos ver como que eu faço para continuar aqui. Ou não, quais são as outras oportunidades que eu tenho? Gente, vocês não têm noção do quanto que as pessoas, ou quanto que a gente às vezes fica bitolado e só vê uma coisa e tem assim, ó, infinitas possibilidades. Muitos outros pontos. Então, é muito importante Certo, quando pode falar. algo muito fora assim acontece da gente olhar e falar, para onde a gente? E eu falo, eu atendo muito em sessão individual, muitas pessoas que às vezes falam, eu quero mudar, e nas sessões dá para a gente perceber muito se é a hora de mudar, se não é, para onde que vai, como é que consegue fazer, porque faz leitura de energia, né? Então, assim, é muito legal a gente ver o quanto a gente tem de potencial, pode fazer outras coisas, e às vezes a gente não se permite. Então, se permita, né? Se a gente recebe sinais e fala, nossa, olha, o pão é muito bom, ó, tá precisando de pão lá. Então, assim, olhem para isso, né? Porque não é à toa. E, ô Fernando, você me permite rapidamente, uma coisa também que eu gostaria de deixar, assim, que foi uma coisa que me abriu muito o olho e talvez tenha mais pessoas nessa situação, foi aprender a enxergar que você às vezes tem que mudar ou muda e não é porque você fracassou na outra área. Porque isso eu até hoje tenho que trabalhar muito na minha mente, assim, porque é muito engraçado como a gente é treinado para escolher uma profissão e ser aquilo o resto da vida, né? Então, eu não consegui me recolocar no mercado, funciona na minha mente como um grande fracasso. Então, eu tenho que trabalhar isso toda hora na minha mente para eu poder exercer uma outra coisa. Então, eu só gostaria de deixar isso para, às vezes tem mais gente nesse mesmo momento, né? Então, entender que, cara, que não é fracasso, que às vezes é só uma nova oportunidade que talvez seja até melhor. Eu, gente, para quem não sabe, eu sou engenheira química de formação e esse ano eu virei terapeuta full time. Eu já era terapeuta, já fazia uns 3 anos que eu fazia atendimento, junto com a parte de CLT que eu fazia, e agora eu sou terapeuta full time e sou bem feliz, mas eu trabalhei bastante crenças de poder escolher aquilo que eu queria escolher nesse momento, né? E eu sei o quanto é necessário trabalhar isso mesmo, dos julgamentos, da necessidade de agradar a nossa família, a sociedade, e até se justificar e falar, nossa, mas você largou aquela profissão, nossa, mas você estudou tanto. Tá tudo bem, eu continuo estudando e eu escolho agora fazer diferente. Eu sei o quanto bom eu sou nisso e eu posso ajudar muito mais pessoas dessa forma agora. E eu sou muito mais feliz agora. Então, escolham, né? Cada um pode escolher e a gente também tem poder de escolha lá na frente. Não quero mais isso, bom, mudo de novo. É por isso que eu comecei hoje, o dia de hoje, com aquela frase que as nossas escolhas de hoje realizam os nossos sonhos. Quanto mais a gente entende o que a gente pode escolher consciente, a gente vai realizar. E, gente, assim, quando eu falo de escolha, escolhas do nosso inconsciente, elas são, às vezes, esse tipo, assim, cara, você precisa mudar de rota. Você não quer mudar de rota? Vem algo e faz você mudar de rota. Então, isso são questões, escolhas do nosso inconsciente, tá? Então, trabalha bastante isso. O Rogério ganhou a sessão, era uma sessão só, não tinha vista de nada ao vivo, e eu vi que ela ia ganhar de qualquer jeito.
Rogério ganhou porque era para ele ganhar mesmo. Ai, mais alguém quer falar, gente? Bem, eu fiquei muito feliz com a presença de todo mundo, então vou encerrando aqui e a gente vai se falando pelo grupo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me chamar no particular. Eu vou deixar o grupo só comigo mesmo, enviando mensagem lá, mas podem me chamar no particular. Eu amo conversar, amo. Eu falo que eu poderia ser o quê? Palpiteira de profissão. Eu adoro dar um palpite na vida dos outros. Então, me chamem e quem sentir de marcar a sessão também, façam, porque é muito potente essa sessão, gente. Já vi coisas maravilhosas acontecendo. E a gente vai se ver daqui 20 dias. Para quem eu não vê mais no aqui, mas a gente se fala lá, eu já vou deixando aqui também um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Ah, e me mandem depois, quem conseguir fazer as metas e intenções para 2025 antes do dia 31, pode me mandar no particular que eu vou colocar na minha listinha, porque esse ano eu vou fazer um ritualzinho eu mesmo. E daí todo mundo que me mandar, eu vou fazer junto, vou colocar o de vocês também lá, tá bom? Quem quiser, pode me mandar no particular que eu coloco junto com os meus no meu ritual potente. Mas eu também passo para vocês um ritual lá no grupo, tá bom? Vou encerrando hoje. Gratidão, gente. Um beijo e boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Ah, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.